Olá, engenheiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Guia da Engenharia. E hoje nós iremos aprender sobre perfil longitudinal para projetos rodoviários. E se você, assim como eu, se interessa por essa área, te convido a baixar agora mesmo o nosso e-book gratuito, onde você irá aprender como projetar uma estrada do início ao fim, com muita teoria e muitos exercícios resolvidos. Então não perde tempo, o link está aqui na descrição. Agora vamos à nossa aula. Aposto que quando está viajando, você detesta dirigir atrás de um caminhão e eu consigo adivinhar por quê. Veículos com elevada relação peso-potência, como é o caso típico dos caminhões, têm sua velocidade diretamente afetada pela inclinação das rampas ascendentes presentes no percurso da estrada. É por essa razão que você costuma ficar entediado quando se depara no interior de um pelotão formado por um veículo de grande porte dirigindo em baixíssima velocidade em um trecho ascendente, onde geralmente não é adequado realizar ultrapassagens. Pois bem, engenheiros, no vídeo de hoje veremos por que situações como essa são tão comuns nas estradas e para isso faremos agora um breve estudo a respeito do perfil longitudinal de projetos rodoviários para que ao final você consiga compreender o que nós engenheiros podemos fazer para tornar esse percurso mais agradável e seguro possível para os condutores. Para começar nosso estudo, iremos agora conhecer os principais componentes do projeto longitudinal e para isso, veja a imagem que estou colocando na tela, observe que acima está representado o projeto da estrada em planta e abaixo o seu perfil longitudinal. Além disso, eu gostaria que vocês observassem que o perfil pode ser considerado um gráfico cartesiano, onde as abscissas são representadas pelas estacas e as ordenadas pelas cotas do terreno, sendo que a escala horizontal e vertical não são as mesmas. Isso acontece, pessoal, porque a diferença de altitude são significativamente menores em relação às distâncias horizontais. Desse modo, geralmente utilizamos uma escala vertical 10 vezes maior que a escala horizontal para garantir uma boa precisão para o perfil longitudinal. Desse modo, geralmente é utilizado a escala de 1 para 2000 no projeto horizontal e 1 para 200 no projeto vertical, como vocês podem ver, tá bom? Fazendo essa breve recapitulação para vocês, nós iremos agora estudar particularmente cada um desses componentes, começando agora pelo terreno natural da nossa futura estrada. Bom, e por que nós devemos estudar o terreno natural? Pessoal, é importante conhecermos o perfil natural para realizarmos corretamente as modificações necessárias para garantir a trafegabilidade da estrada, uma vez que o terreno natural é irregular e pode conter fortes inclinações, falta de visibilidade ou até mesmo problemas de escoamento de águas pluviais. Para isso, é feito um estudo topográfico em que são levantadas as cotas referentes a cada estaca da estrada, que geralmente é colocada a cada 20 metros. Bom, conhecido o terreno natural, onde deverá ser construída a estrada, podemos agora estudá-lo para modificá-lo da melhor forma possível. Pessoal, lembrando, observem bem, que deve sempre ser considerado uma diferença de nível entre o terreno natural e o projeto para garantir a implementação do pavimento e a concordância entre a nossa futura estrada e as estradas já existentes, tá bom? Essa distância geralmente fica na faixa de 40 centímetros, mas vai variar muito de situação para situação, tudo bem? Com isso, pessoal, temos o perfil de projeto, que também é conhecido como grade, e nada mais é do que o corte da estrada projetada por uma superfície vertical que contém o eixo da planta. Se vocês não lembram que é o eixo da planta, é exatamente essa faixa, tá bom? Esse perfil é composto por sequências de rampas concordadas por curvas verticais e deve ser criteriosamente elaborado de modo a garantir a melhor uniformidade possível, aliada sempre ao menor custo de implantação. Bom, já sabemos que nosso perfil de projeto será composto por rampas ascendentes e descendentes e por curvas verticais, tanto côncavas como convexas. Agora iremos estudar separadamente cada um desses componentes, começando pelas rampas. As rampas fazem parte do perfil de projeto e são resultantes de condições geológicas e geotécnicas que impossibilitam a planicidade das estradas.
Apesar dessas limitações, é recomendado que a construção do perfil longitudinal seja projetado com a máxima homogeneidade possível. Isso porque, como já vimos, grandes quantidades de rampas acentuadas comprometem a velocidade dos veículos, dificultando o fluxo e, consequentemente, provocando atrasos no percurso. Sabendo disso, o valor da inclinação das rampas, que depende muito das características do terreno e dos recursos disponíveis para a regularização, deve ser criteriosamente escolhida. Para isso, utilizaremos alguns critérios, começando pela inclinação mínima. Sim, pessoal, para sua surpresa, a inclinação mínima também é algo que deve ser considerado no nosso projeto. Isso porque, em alguns casos, o traçado da estrada impossibilita a drenagem das águas pluviais transversalmente à pista e, dessa forma, o perfil deve garantir o escoamento longitudinal. Para isso, pessoal, é recomendado se utilizar uma inclinação mínima de 0,5% para estradas com pavimento de alta qualidade e 1,5% para estradas com pavimento de média a baixa qualidade. No entanto, quando houver condições ideais de drenagem, poderão ser usados trechos em nível, ou seja, sem nenhuma inclinação. Agora, em relação à inclinação máxima, ao observarmos o comportamento dos veículos diariamente, conseguimos compreender que veículos pesados, em comparação com os veículos de passeio, conseguem transpor rampas acentuadas com muito mais dificuldade. Então, pessoal, quando o custo de regularização e implantação de um traçado mais regular não for viável, algumas inclinações máximas podem sim ser utilizadas sem que isso comprometa de maneira significativa a velocidade de veículos maiores. Então, a tabela que vocês estão vendo no vídeo, retirada do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, mostra alguns desses valores que dependem da classe de projeto do qual pertencerá a estrada e, consequentemente, da sua velocidade diretriz, tá? Por exemplo, para estradas pertencentes à classe 2 de projeto, em uma região montanhosa, pode ser utilizada uma rampa máxima de 8%. Tudo bem? Ainda sobre as rampas, devemos ainda considerar o comprimento máximo. Isso porque rampas muito curtas podem afetar a segurança das estradas, pois comprometem a visibilidade de ultrapassagem do condutor. Já rampas muito longas provocam a redução da velocidade dos veículos pesados, dificultando a liberdade do tráfego. Para nos livrarmos desse impasse, pessoal, utilizamos o conceito de comprimento crítico para definir o comprimento máximo de uma rampa ascendente, de modo que um veículo padrão consiga vencê-la sem comprometer muito sua velocidade. Desse modo, a escolha do comprimento crítico deve ser feita com o auxílio dessa tabelinha que eu estou mostrando para vocês. Lembrando que para a escolha do comprimento mínimo, o bom senso do projetista deve ser levado em consideração. Se estivermos nos referindo àquela rampa que acabamos de obter no exemplo anterior, de 8%, se ela for precedida por um trecho plano, o comprimento máximo permitido para essa rampa é de 150 metros. No entanto, se ela for precedida por um trecho descendente, ou seja, quando for possível que o veículo pegue aquele embalo, esse comprimento pode ser um pouquinho maior. Lembrando que quanto maior a inclinação, menor deverá ser o comprimento dessa rampa. Agora veremos o próximo e último item do nosso projeto longitudinal, que são as curvas verticais. Essas curvas, pessoal, assim como as curvas horizontais, já estudadas nesse canal, se você ainda não viu nenhum vídeo sobre curvas horizontais, vou colocar também o link na descrição desse vídeo, não esquece de dar uma conferida depois, tá? Continuando, as curvas verticais, assim como as curvas horizontais, têm a função de realizar a concordância entre trechos retilíneos, tudo bem? Só que nessa nossa situação, esses trechos retilíneos são as nossas rampas já estudadas, tudo bem? Pois bem, essa imagem que eu coloquei na tela é um exemplo de curva vertical do tipo convexa, em que PCV é o ponto de curvatura vertical, ou ponto de início da curvatura, PTV é o ponto de tangente vertical, ou ponto final da nossa curvatura, é a flecha, PIV é o ponto de interseção vertical entre as rampas, I1 é a rampa ascendente, I2 é a rampa descendente, e Y é o comprimento da nossa curva. No entanto, pessoal, nessa nossa aula sobre projeto longitudinal, nós não iremos nos aprofundar nas curvas verticais, isso porque o assunto envolvendo essas curvas e os cálculos referentes a elas são extensos e, para esse vídeo não ficar longo, iremos abordá-lo em uma outra aula, se vocês deixarem aqui
nos comentários que querem essa aula, tá bom? Mas vou também deixar o link na descrição com toda a teoria envolvendo curvas verticais e também exercícios resolvidos, tá bom? Agora, para finalizarmos essa nossa aula, iremos responder ao questionamento levantado no início desse vídeo. Diante de tantas limitações, pessoal, como o engenheiro escolhe o melhor traçado longitudinal? Nós já sabemos que um bom projeto é aquele que oferece a máxima segurança aos condutores, favorece o tráfego, oferece conforto e uma boa aparência nas estradas. Desse modo, é importante que haja harmonia entre o projeto geométrico em planta e em perfil, já que a estrada é um ente tridimensional e deve ser estudada como tal, embora não seja muito fácil visualizar. Para te ajudar nisso, algumas recomendações básicas podem ser seguidas, como, por exemplo, ter preferência às curvas verticais de grande raio e rampas curtas. Evite os extremos, como estradas retas em planta, mas muito onduladas, ou estradas muito curvas em planta, mas com rampas muito extensas. Prefira uma curva vertical de grande comprimento contida em uma curva horizontal de grande raio do que o contrário. E também prefira a superposição de curvas horizontais e verticais, pois isso diminui os intervalos sem visibilidade de ultrapassagem. E, para finalizar, em casos de rampas extensas, preveja sempre que possível uma segunda faixa de rolamento. É isso, pessoal. Nosso vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um beijo, até a próxima e sejam gentis nos comentários. Tchau!